para tudo. É isso mesmo, para tudo. Hino nacional em concurso público, hino nacional em questão, isso aí, análise sintática do hino nacional, especificamente voz verbal. Se quer ver como que se faz, quer ver como que é, quer ver a questão, como que foi, qual banca, o que caiu, o que cobrou, fica aí, dá uma segurada. Enquanto isso, curte aí o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber sempre aquelas questões de concurso com análise de questões puramente gramaticais. Aqui é objetividade na gramática, aqui você fica craque, fera em gramática. Meu nome é Fábio Marçal, vocês já conhecem. Quem não conhece, muito prazer, professor de língua portuguesa. E o que eu mais gosto é, sim, resolver questões e ajudar pessoas a obterem resultados, aprovações, assim como eu obtive, graças a Deus, graças ao esforço, a bons professores, a oportunidades que a vida que Deus me proporcionou. E hoje eu consigo ajudar pessoas aí a se desenvolverem que não são da área de língua portuguesa, mas em suas profissões precisam da língua portuguesa para passar principalmente aí nos concursos públicos da vida, beleza? Seguinte, galera, questão que caiu, eu sei que é da AFA, eu não sei de quando que é, não sei quando que cobrou, uma questão antiga, é uma questão que trata de voz verbal, sabe onde? No hino, é isso mesmo, no hino nacional. Não, tá zoando. Eu não sei nem cantar o hino nacional. E quando eu canto, não entendo nem nada do que está sendo cantado. Ainda vou ter que fazer uma análise sintática. É, o pessoal aí de curso supra-militar, o pessoal aí de que pô, já prestou bastante provas militares, seja exército, aeronáutica, marinha, já se deparou com questão da AFA, Academia da Força Aérea. E as provas militares, principalmente as antigas, né, dos anos 80, 90, nossa, é gramática pura, gramática pesada. São questões difíceis. Bem, tá aqui a questão da AFA. Hino nacional. Você já conhece o hino nacional, né? Que eu sei que você conhece. Então tá aí. Ouviram do Ipiranga de Imagens Plácidas e por aí vai. Bem, primeira afirmativa. As orações contidas em ouviram nesse instante e seu penhor, a própria morte, estão na voz ativa. Bem, você já sabe que é a voz ativa, né? A voz ativa é quando tem um sujeito agente, um verbo de ação e um objeto que recebe ação, um objeto paciente. E voz passiva tem duas estruturas, um sujeito paciente, locução verbal ser, estar, ficar, mais particípio, e um agente da passiva. Bom, voz reflexiva não vem ao mérito aqui. Se tiver estrutura de voz passiva, ótimo, beleza, voz passiva. Se não tiver, voz ativa. Ou reflexiva, mas não é o caso dessa questão. Vamos analisar então a frase. Ouviram do Ipiranga de Imagens Plácidas de um povo heróico brado retumbante. Dá uma analisada aí, dá uma pausa no vídeo e pensa e faz análise. Procura o verbo, já que é oração. Primeira coisa a se fazer numa análise sintática é procurar o verbo. Com o verbo você acha o agente e acha o paciente. Quem pratica e quem sofre. Pergunta. Quem ouviram? Já que ouviram é o verbo. Dá uma analisada aí, dá uma pausa e pergunta. Quem ouviram e quem ouviram o quê? Bom, já analisou? Agora vamos lá. Colocando na ordem direta, porque lendo assim fica muito confuso. Colocando na ordem direta fica da seguinte forma. Repara que eu peguei e copiei diretamente do jeito que estava aqui, com letra maiúscula, pontuação, não mudei nada. Eu poderia tirar essas barras aqui e colocar letra minúscula, ia ficar mais bonitinho, mas assim dá para entender. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, quem ouviram foram as margens plácidas do Ipiranga, exatamente. As margens plácidas do rio Ipiranga, elas que ouviram o quê? Ouviram o brado retumbante, o grito retumbante. De quem? O grito de quem? O brado de quem? O brado de um povo heróico. Então, tem aqui sujeito, as margens plácidas do Ipiranga, verbo, ouviram, quem ouviu alguma coisa, verbo transitivo direto, ouviram o brado retumbante de um povo heróico, objeto direto. Então, sujeito agente, verbo de ação e objeto paciente, voz ativa. E ele afirma isso. Ouviram nesse instante, seu penhor, a própria morte estão na voz ativa. Vamos ver a outra frase, a outra oração. Se o penhor, até a própria morte.
Tá aqui. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Aí ele diz que as orações estão na voz ativa. Bom, vamos lá. O que significa essa frase aqui? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Quem é que consegue conquistar e consegue conquistar o quê? Bom, vamos lá. Se nós, sujeito oculto, conseguimos conquistar o quê? O penhor dessa igualdade. Conquistou o penhor dessa igualdade como? Com braço forte. Voz ativa. Sujeito, agente, locução verbal, verbos de ação e objeto direto. Conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade. Tá beleza? E aí, segunda frase. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Quem é que desafia o quê? Exatamente, o nosso peito, sujeito, desafia alguma coisa. Desafia o quê? A própria morte. Então, temos aqui outra voz ativa. Achamos o verbo primeiramente, desafiar, e você pergunta, quem é que está desafiando? Exatamente, o nosso peito. Nosso peito desafia alguma coisa, porque a própria morte. Sujeito, VTD e OD. Beleza? Foi? Tranquilo? Então, questão 1 está correta. Vozes ativas nessas orações. Continuando, afirmativa 2. As orações Nossos Bosques Têm Mais Vida e Brasil de Amor Eterno Seja Símbolo estão na voz ativa. Vamos verificar. Nossos Bosques Têm Mais Vida. Aqui não precisa ir lá no texto, já está aqui. Verbo tem. Quem é que tem? Exatamente, nossos bosques. Pronome e substantivo são aptos a serem sujeitos. Quem é que tem? Nossos bosques tem. Tem o quê? Tem mais vida. Objeto direto, mais vida. Então, nossos bosques, sujeito agente, tem verbo de ação, mais vida, objeto direto. Voz ativa. Brasil de amor eterno seja símbolo. Vamos ver se está na voz ativa também. Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta estrelado. O que quer dizer essa frase? O que significa essa frase? Brasil, vocativo, de amor eterno seja, é o verbo, símbolo, o lábaro que ostenta estrelado. Vamos pegar esse trecho e abri-lo aqui. Brasil, o lábaro que ostenta estrelado, seja símbolo de amor eterno. Então, Brasil é um vocativo. O que é lábaro? Bandeira, flâmula. O lábaro, o qual tu ostentas estrelado, isso aqui é uma oração adjetiva, no meio aí de uma outra oração maior, né? Podemos tirar essa oração. Olha como que fica mais claro. É o subjuntivo, o verbo subjuntivo. O lábaro seja símbolo. Que o lábaro, que a bandeira, que a flâmula seja, que ela seja. Sujeito de seja. Aqui é um desejo. Verbo subjuntivo, presente do subjuntivo tem justamente essa característica, um desejo. Que o lábaro, que a bandeira, seja símbolo de quê? De amor eterno. Bom, vamos lá. Temos então o sujeito, artigo e substantivo lábaro. Temos um verbo e temos a palavra símbolo. Que tipo de verbo é este? Exatamente, verbo ser. Verbo ser você já estudou, né? Já sabe que verbo ser é um verbo de ligação. Isso aí, verbo de ligação, símbolo aqui é um substantivo que está funcionando como predicativo do sujeito. Símbolo, uma característica atribuída a lábaro. Então, o lábaro seja símbolo. Como é verbo de ligação, temos aqui um predicado nominal. Como é predicado nominal, o verbo é de ligação, é um verbo de estado, não é um verbo de ação. Se não é verbo de ação, não existe ação sobre um paciente, um agente exercendo uma ação sobre um paciente. Logo, não existe voz, ativa ou passiva, exatamente, esse é o segredo, em um predicado nominal, em um sujeito com verbo de ligação e predicativo. Vozes verbais é só para verbos de ação, verbos transitivos, beleza? Essa aqui é uma questão muito valiosa, muito importante. Pouca gente explica isso, poucos professores falam isso, trazem essa observação. Vozes verbais é só quando há verbos de ação.
Por quê? Porque voz é ativa, passiva ou reflexiva. Voz ativa, ação do agente sobre paciente. Voz passiva, sujeito paciente recebe a ação do agente da passiva. E voz reflexiva, o sujeito agente exerce a ação que recai sobre ele mesmo. Ele é o agente e o recipiente ou paciente. Como predicado nominal, o verbo de estado não é verbo de ação, não tem agente exercendo ação sobre o paciente. Então, aqui, ó, essa afirmativa, Brasil de amor eterno seja símbolo, estão na voz ativa. Não tem como analisar a voz nessa oração, só na primeira oração, nossos bosques têm mais vida. Então, a afirmativa 2, descartada, beleza? Questão número 3. Quer dizer, afirmativa número 3. A oração, a imagem do cruzeiro resplandece, transforma-se na voz passiva analítica em imagem do cruzeiro fica resplandecida. Vamos dar uma analisada aqui nesse a imagem do cruzeiro fica resplandecida. O verbo ficar, um verbo auxiliar, acompanhando um verbo de ação no particípio. Locução verbal, se ele está ficar mais particípio, caracteriza voz passiva analítica. Bem, sujeito paciente, a imagem do cruzeiro. Aí você pergunta, Fábio, esse verbo aceita a voz passiva? Bem, voz passiva é quando o sujeito paciente recebe a ação de um agente da passiva. Logo, tem que ser um verbo transitivo direto. Por quê? Porque tem que haver um agente exercendo ação sobre o paciente. Isso dentro dessa locução verbal. A imagem do cruzeiro resplandece. Fábio, a imagem do cruzeiro resplandece. Resplandece. Fábio, esse verbo não é um verbo transitivo direto, nem indireto. É um verbo intransitivo. Resplandecer não é brilhar, não é sobressair. O sorriso resplandece, a luz resplandece, a estrela resplandece, a imagem resplandece, a imagem brilha. Fábio, é um verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, não tem como passar para a voz passiva, correto? Isso aí, correto. Muito bem. Parabéns. Você errou. Como assim você errou? Verbo intransitivo, Fábio. Está aqui. A imagem do cruzeiro resplandece. Voz ativa. Agente com o verbo que, tem a predicação completa. Simplesmente, a imagem do cruzeiro brilha, sobressai. Esse é o primeiro sentido do verbo resplandecer. Fábio, você está brincando com a minha cara. Tô não. Fábio, isso é maldade. Concordo contigo. Olha que legal aqui, ó. AFA, Academia da Força Aérea. Língua portuguesa não é só saber interpretar, não é só saber identificar gêneros textuais. Não é. Não é só saber identificar o efeito de sentido. Não. É saber analisar, raciocinar, olhar para a língua de forma objetiva e pensar, refletir sobre as construções linguísticas. Fábio, qual é do verbo resplandecer? Mas você mesmo pode fazer isso em casa, tranquilo, lá na internet, lá coloca dicionário Michaelis, dicionário Priberan, dicionário Udício, você vai achar aí os sentidos do verbo resplandecer. Os primeiros sentidos que vem é o de emanar luz, de brilhar, sim, claro, de sobressair. Mas existe o de refletir, existe o de fazer sobressair, algo que faz outro algo sobressair, o de trazer a luz no sentido de dar importância, no sentido de emanar. Fábio, como assim? Eu posso dizer, o espelho resplandece na minha sala. Ou seja, o espelho é lindo, o espelho é grande. Quando eu entro na sala, eu vejo o espelho lá. Nossa, que espelho lindo, grande, reflete a sala inteira. Nossa, olha as bordas do espelho, que coisa linda quando a gente entra naqueles museus, né?
aqueles museus do Império, o Museu Imperial de Petrópolis tem bastante aqueles espelhos imensos, com as bordas talhadas de madeira lindas. Mas eu posso dizer, o espelho resplandece a minha linda imagem. Exatamente, estou dizendo o quê? Que o espelho pratica a ação de refletir, de emanar o meu reflexo, a minha imagem. Exatamente. E aí, é esse sentido de resplandecer aqui. Vamos dar uma olhada lá na oração novamente. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. A imagem do cruzeiro resplandece. Verbo resplandecer. Pergunta, o que é que resplandece? A gente pensa de imediato. Bem, a imagem do cruzeiro. É ela que resplandece. Vamos ver da seguinte forma. O que resplandece no céu? Estrelas, sol, lua. A gente conhece que cruzeiro é a forma, né, que algumas estrelas formam no céu. Só que olha só, o que resplandece no céu não é um cruzeiro. O que é cruzeiro? Cruz é um local com bastante, um conjunto de cruzes. O céu ou as estrelas resplandecem o que? A imagem do cruzeiro. É a imagem formada pelas estrelas. Não é o cruzeiro que resplandece. Não tem cruz no céu. Tem estrelas. Essas estrelas formam uma cruz. Formam a imagem de uma cruz. Então, o céu resplandece a imagem da cruz. Fábio, você está zoando. AFA, hino nacional. Linguagem trabalhada justamente para ser difícil, linguagem rebuscada, erudita, vários jogos de palavras propositais, para embelezar mesmo, né? Uma época literária aí em que a linguagem era usada justamente para trazer beleza, né? Quanto mais difícil, mais bonito era. Bom, então podemos perceber aqui que há um agente oculto, um sujeito oculto. Alguma coisa, sejam as estrelas ou seja o céu, lá o céu resplandece a imagem do cruzeiro. Então aqui é um verbo transitivo direto. Exatamente. E aí, como é verbo transitivo direto, a voz ativa com a imagem do cruzeiro sendo objeto direto. Pergunta, como que eu passo voz ativa para voz passiva? Isso aí. O objeto direto, ele vira sujeito paciente. O verbo, que está numa forma simples, um verbo apenas, ele vira uma locução verbal, com o verbo ser, estar, ficar, mais este verbo principal no particípio. Vamos ver como que ele traz lá na afirmativa? A imagem do cruzeiro fica resplandecida. Exatamente. Sujeito paciente, já que era objeto direto, a imagem do cruzeiro, objeto direto, fica resplandecida pelo céu ou pelas estrelas, enfim, algo que faz resplandecer. As estrelas, né? Podemos colocar o conjunto de estrelas para ficar no sujeito simples. O conjunto de estrelas resplandece a imagem do cruzeiro. Beleza? Sujeito paciente, a imagem do cruzeiro fica resplandecida pelo conjunto de estrelas. Agente da passiva, subentendido, oculto, fica aí no discurso, beleza? Quarta, em Brasil de amor eterno seja o símbolo, lábaro que ostentas estrelado. Lábaro e tu são agentes e que símbolo paciente. Aqui a gente vai ter que analisar duas orações. Brasil de amor eterno seja símbolo e o lábaro que ostentas estrelado. Está aqui. O que significa essa frase, essa oração? Qual o sentido dela? Vamos reescrever no sentido, na ordem direta. O lábaro que ostentas estrelado seja símbolo de amor eterno. O que é esse que ostentas estrelado? Que é um pronome relativo porque está retomando o substantivo anterior, consigo trocar por o qual. O lábaro, o qual tu ostentas estrelado, quem ostenta? Brasil. Vocativo Brasil, Brasil. O lábaro que tu ostentas estrelado seja símbolo de amor eterno. Então, Brasil. A bandeira
que tu ostentas estrelada, né, já que é bandeira agora, mudei de lábaro para bandeira, que essa bandeira seja símbolo, símbolo de quê? De amor eterno, exatamente, a ordem totalmente invertida. Então, colocamos na ordem direta uma oração dentro de outra oração, oração adjetiva dentro aí de um predicado nominal, né? Dentro de uma oração, da oração principal. O lábaro seja símbolo, já vimos que o lábaro é sujeito, seja verbo de ligação, símbolo predicativo. E aí, para especificar que lábaro é esse, que bandeira é essa, foi dito: o lábaro, ou a bandeira, que tu ostentas estrelado, lábaro estrelado. E aí temos aqui o sujeito oculto, porque eu sei que o sujeito é Brasil vocativo, está falando com a nação. Então, tu, sujeito oculto. Brasil é vocativo, Brasil não é sujeito. Temos então aqui um sujeito oculto representado pelo pronome tu, tu ostentas. Então vamos lá, vamos ver a análise agora, o que ele pede. Lábaro e tu são agentes. Lábaro, sujeito de seja, tu, sujeito de ostentas. Tu, sujeito de ostentas, tranquilo. Ostentas é um verbo de ação. Voz ativa. Se é voz ativa, agente. Sujeito, agente. Agora, o lábaro seja, é voz ativa? Novamente, né? Se é predicado nominal, se é verbo de ligação, não existe voz. O lábaro aqui não exerce ação. Não é agente. Não é. Verbo ser é um verbo copular, o verbo cópula está apenas fazendo ligação entre o substantivo e o predicativo. Não há ação exercida, não há sentido de agente e paciente. Então, quarta afirmativa descaracterizada como correta. Bem, só para terminar aqui, o que é símbolo? Pacientes? Bem, símbolo não pode ser paciente justamente porque é predicativo. Não tem aquela ação. Sujeito, verbo, sujeito agente, verbo e objeto paciente. Se não tem agente, não tem paciente. Então, símbolo não pode ser paciente. Agora, o que está representado aqui pelo pronome relativo qual? Sim, o que aqui é paciente. Porque tu, agente, ostentas o quê? O lábaro ostenta a bandeira, que está sendo representada, retomada pelo pronome relativo. Você já sabe que o pronome relativo retoma, então eu posso pegar aqui esse o qual e colocar o lábaro no lugar de o qual, já que o sentido de o qual ou do que é exatamente esse, retomado no texto. Então, tu, agente, ostentas, verbo, ostentas o quê? O lábaro, a bandeira. Ostentas que? Objeto direto. Então, paciente. Porém, lábaro e símbolo não podem ser agente e paciente. Logo, questão correta, apenas 1 e 3. A 3, uma pegadinha, uma questão semântica muito complicada, muito difícil. Gabarito, letra C. Cansou? Cansa mesmo. Se você gostou da explicação, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber mais questões de análise sintática, análise morfológica, questões de gramática, beleza? Entra aí no canal do Telegram, no grupo Telegram lá, para ficar dentro do curso de análise sintática que a gente vai fazer aí daqui a alguns dias. Grande abraço e ótimos estudos.